Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro ou na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler do 15 ao 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Do 15 ao 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua destra nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu também à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer o teu nome por este momento tão precioso, em que o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de meditarmos nela, e nós rogamos que tu nos capacites neste momento, que ao abrir da minha boca seja o Senhor mesmo falando conosco, com sabedoria e discernimento que vem do Espírito Santo do Senhor. Rogamos que tu venha nos trazer transformação, alegria, esperança, que nós possamos, ó Deus, ser edificados na meditação da tua palavra. Usa o teu servo nesse instante como instrumento em tuas mãos. É a nossa oração, é o nosso desejo neste momento. Atende, ó Deus, conforme a tua vontade bendita, e usa-me como instrumento, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui uma oração do apóstolo Paulo, e vejam que a oração dele gira em torno de um pedido. E qual seria esse pedido? Antes de responder qual seria o pedido, queria fazer uma outra pergunta. Você conhece a Deus? Vou melhorar a pergunta. Você conhece-o plenamente? Você conhece o que Ele deu para você? Então, respondendo agora qual é o pedido de Paulo. Paulo, no versículo 17, diz assim: Deus vos conceda espírito de sabedoria. Isto é, eu oro, eu peço a Deus que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Notem, amados irmãos, que a palavra está dizendo: Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. É uma sabedoria que vem dele, não é natural, não é de nós mesmos, mas vem de Deus. Toda sabedoria e revelação, ou seja, a compreensão e o bom entendimento, vem de Deus para nós. A palavra usada logo em seguida é do grego, epignose, ou seja,
pleno conhecimento, conhecimento preciso, conhecimento completo, conhecimento correto a respeito de Deus. Esta é a oração, esta é a petição. E por que será que ele faz essa especificação? Que eu oro e peço a Deus que lhes dê sabedoria para que você tenha o conhecimento pleno, correto, o certo, o completo a respeito dele. Porque conhecer a Deus é algo progressivo. Então, no primeiro dia em que você tem esse contato com Deus, na primeira vez, na primeira experiência, nós temos apenas um vislumbre. É como uma projeção que a lâmpada está fraca e a projeção fica bem suave, bem fraquinha. Você não consegue nem enxergar direito o que está projetado ou o que está escrito. Assim somos nós quando conhecemos a Deus. Então, mesmo que você já tenha algum tempo de igreja, ou se você é um bebezinho, está começando agora, o nosso conhecimento ainda está muito aquém do que pode ser. Nós estamos com um conhecimento do ponto de vista humano, limitado, simplório, e o que é pior, totalmente contaminado pelo pecado. Por isso, a oração de Paulo é bastante pertinente para as nossas vidas, enquanto cristãos. Parafraseando então, o seu pedido é: Senhor, faça com que eles te conheçam corretamente, totalmente, integralmente, porque ele sabia que somente Deus poderia tirar de nossos olhos as escamas, dando-nos a revelação do pleno conhecimento, do conhecimento correto ao seu respeito. Então, Senhor, faz com que eles entendam ou te conheçam corretamente. E depois, versículo 18: iluminados os olhos do seu coração, para que, isto é, Paulo tem um propósito nesse pedido. Ele tem um objetivo, que esse propósito revela a necessidade, ainda e principalmente na igreja nos dias de hoje. Em tempos de fake news, em tempos de pluralidade de ideias, de relatividade da verdade, relatividade da moral, isto é, não há uma verdade absoluta, não há Deus, não há juízo, não há pecado, não há vida após a morte. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Aproveitem, o hedonismo toma conta dos nossos dias, e nós precisamos então ter o conhecimento de Deus, ou de quem Ele é, daquilo que Ele já nos deu, de como Ele nos presenteou. Então, Senhor, faz com que eles te conheçam plenamente. E aí, só depois, iluminados os olhos do seu coração, vejam, digamos, as maravilhas que tu nos deste. Este é o propósito do seu pedido, que Deus nos dê capacidade de entendimento para entender aquilo que Ele já nos deu. Como se segue? Este é o tema da nossa mensagem. Deus abre os olhos para que vejamos os presentes que Ele já nos deu. Deus abre os nossos olhos para que vejamos os presentes que Ele já nos deu. É interessantíssima esta oração. Ele pede não para que Deus nos dê algo, nos dê um presente, nos abençoe com alguma coisa, mas para que Ele nos dê entendimento, para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele nos ilumine, para que vejamos aquilo que Ele já nos deu, que você já tem, não consegue ver, mas já tem.
não consegue perceber, ou pelo menos não crê como deveria, ou não tem consigo por certo aquilo que Deus deu. Então a mensagem desta noite vai nos mostrar esta necessidade de que nós percebamos, ou seja, Paulo ora dizendo: Senhor, é preciso que a igreja entenda aquilo que o Senhor já deu. Então, primeiro presente que ele cita aqui, primeiro presente, que ele pede a Deus que ilumine os nossos olhos, para que abra os nossos olhos, para que vejamos a esperança. Esse é o primeiro presente, não que ele vai nos dar, mas que ele já nos deu, e que muitas vezes nós nos esquecemos que temos. Vejam, meus amados irmãos, versículo 18, já na parte B, iluminando os olhos do nosso coração, para que veja qual é a esperança do seu chamamento. Sim, porque nós não somos como aqueles que não têm esperança, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos sim esperança. Nós que éramos como ovelhas que não têm pastor, perdidos, desgarrados, como diz o profeta Isaías, agora temos uma esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado como selo das suas promessas. É uma garantia. Então nós temos sim esperança. Disse aqui parte do capítulo 8 de Romanos. Não é uma esperança vazia, mas a certeza de que as promessas em Deus, em Cristo, se cumprirão. Não é como a esperança de alguém que espera, eu tenho uma esperança, né? Quem sabe, não é assim, mas eu estou certo de que as suas promessas, de que a sua vontade, de que a sua graça vão ser cumpridas em minha vida e na vida da igreja. É uma certeza esta esperança. Ele nos deu provas de que é poderoso para fazer cumprir todas as suas promessas. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Ele nos chamou para a esperança de não sermos condenados, porque haverá sim um juízo, embora o mundo ignore isto, mesmo sabendo. A palavra de Deus diz que eles sabem que há sim um Deus, e que está irado conosco, que está irado com a humanidade, que vai ter sim um grande julgamento, o juízo final. Todos sabem disso, todos haverão de comparecer diante dele e prestar contas. Mas nós temos a viva esperança de que compareceremos diante dele sem ter o que temer, pois Jesus já foi punido no nosso lugar. Ele já recebeu sobre si a ira santa e justa de Deus por causa dos nossos pecados. Ah, que doce esperança de vê-lo, de abraçá-lo, de vivermos com ele para sempre. Ali teremos a conclusão da resposta desse pedido de Paulo, quando veremos e o contemplaremos e o conheceremos como ele é de fato para sempre. Teremos amplo conhecimento dele, mas não se esgotará, continuará progressivo. Ah, que doce esperança! A esperança de uma eternidade de sabedoria e de revelação para conhecê-lo plenamente. Este é um presente. Você já tem a esperança do Deus da esperança. Já está abrindo os nossos olhos para que você veja a esperança no seu chamado. Você tem a esperança. Foi Deus quem a deu. Foi o Deus da esperança quem trouxe isso para nós.
não abrimos mão, não abramos mão, não a deixemos de lado, não nos esqueçamos que a temos. Que Deus possa iluminar então a nossa mente para este primeiro presente. O segundo presente que já nos foi dado, que já temos, que é nosso, que nós não percebemos, que nós não vemos, é a herança. Não confunda aí com esperança. Esperança já foi, é a herança. Que herança? 18, parte C do versículo. Senhor, abra os olhos desta igreja para que ela veja qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, Davi diz que Deus é a nossa herança, é o nosso quinhão. Mas aqui Paulo nos mostra uma outra face da mesma moeda. Ele está dizendo que nós também somos a herança de Deus. Que coisa interessante! Será que já nos demos conta, já percebemos isto, que somos herança de Deus? Deus é a nossa herança e nós somos a herança de Deus. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa isto! Talvez, por várias circunstâncias, você está aqui nesta noite talvez triste, com algum problema sério, algum problema grave, talvez se sentindo solitário na sua vida, quem sabe à beira até de uma depressão emocional, não se sente amado, não se sente valorizado, mas quanto alento real e verdadeiro você pode encontrar neste presente de Deus para você. Que Deus abra os olhos para que você veja quão glorioso é ser a herança de Deus. O texto diz mais, que Deus abra os seus olhos para que você veja quão rica é a glória de ser herança de Deus. Não é coisa de somenos, queridos irmãos, ser o povo por quem Deus quis derramar o seu sangue. Não é coisa de somenos, não é pequena ou pobre o fato de sermos o prêmio que profetizou Isaías no seu capítulo 53, versos 11 e 12. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, e receberá o seu despojo, o seu prêmio, a sua herança. Ele ofertou a sua alma na morte para nos dar vida. Somos o despojo da terrível batalha contra o pecado. Somos o fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele nos contemplava desde os séculos eternos. Desde a antiguidade, Ele já nos contemplava e nos via como herança, como prêmio, como despojo. A herança do Senhor Jesus Cristo, o seu galardão. Não há nada na terra que se possa comparar a uma glória tão grande como esta. Não há glória tão rica quanto ser o fruto, o quinhão, o despojo, a herança do penoso trabalho da alma de Cristo. Abra os olhos, Senhor, para que vejamos quão grandioso é recebermos o presente de sermos um presente, de sermos uma herança do Senhor. Diz a palavra de Deus que Ele contemplou a igreja e se alegrou e ficou satisfeito com isso. Paulo não fica então apenas nesses dois presentes. O primeiro é a esperança, o segundo a herança, o terceiro presente é: Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos o poder do Senhor para dar vida eterna. Terceiro presente é o poder de Deus para nós, para nos dar a vida eterna. Paulo fica
não fica assim satisfeito em chamar apenas de poder de Deus. Então ele adjetiva, dizendo que quer que vejamos a grandeza do poder, mas ainda assim é pouco. Então ele diz que nós temos a necessidade de vermos e entendermos que recebemos já a suprema grandeza do poder de Deus derramado em nossos corações. Versículo 19: e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. De forma eficaz, Deus exerceu a suprema grandeza do seu poder na nossa conversão. A sua carta, em outra carta, a segunda aos Coríntios, ele disse que esse poder exercido em nós na conversão foi semelhante ao exercido no dia da criação, quando ele disse: haja luz e houve luz. Ou seja, para que os nossos olhos fossem iluminados, para sermos atraídos a Cristo, ele precisou exercer em nós o mesmo poder que ele exerceu na hora da criação, quando disse: haja luz, e houve luz, e assim o conhecemos, e assim, ainda que de um modo apenas de vislumbre, fomos convencidos do pecado e do juízo, nos levando ao arrependimento. Assim, irmãos, fomos convertidos pela suprema grandeza do poder do Espírito Santo de Deus, que nos encontrou mortos em nossos pecados e delitos, vai dizer assim Paulo no capítulo 2. Quando nós éramos ainda mortos, o morto não ouve, não tem reação, não enxerga, não reconhece nada, está ali estático. Este poder foi exercido em nós para nos convencer então da necessidade que nós temos de Deus. Mas ele continuará exercendo esse poder em nós dioturnamente. O seu poder vai continuar agindo até o dia da ressurreição dos mortos, na sua volta, dando-nos então e finalmente a vida eterna em Cristo Jesus, quando levantará do túmulo todo aquele que nele creu. Já recebemos esse poder, o qual, 20 até o 22 na parte A, o qual, isto é, este mesmo poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Que coisa tremenda! Que poder é este que elevou o Senhor Jesus Cristo a tal posição? Na verdade, ele já estava em tal posição. Ele era o próprio Deus, na sua glória, no seu trono, na sua graça infinita, contemplou, olhou para nós e desceu da sua glória e se fez como um de nós, para levar sobre si o meu castigo e o teu castigo. Assim, Deus então o eleva a tal ponto, depois de humilhar-se, descendo até nós, ele é exaltado sobremaneira. E assim, meus irmãos, é necessário que entendamos, por que será que Jesus ressuscitou? Simplesmente Deus transgrediu todas as normas e ressuscitou Jesus? Não, porque Jesus não pecou, porquanto está escrito: todo aquele que pecar,
toda alma que pecar, esta morrerá. Mas Jesus morreu sem pecado algum, nunca pecou, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ele se entregou para morrer, tomando o nosso lugar naquela cruz. Mas era impossível que ele fosse detido pela morte, pois ele nunca pecou. Então a morte foi tragada pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus então exerceu em Cristo a suprema grandeza do seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas e quanto a nós, terríveis pecadores, pobres pecadores, que será de nós? A palavra de Deus nos instrui que Deus então exerce eficazmente a suprema grandeza do seu poder, imputando a Cristo os nossos pecados. Por isso, ele foi moído pelas nossas transgressões e recebeu o castigo da ira de Deus. Deus exerce a suprema grandeza do seu poder, imputando a nós a justiça de Cristo, nos tornando justos. A sua igreja, aos seus escolhidos, àqueles que creem, cancela todo escrito de dívida, todo castigo e morte. Portanto, recebemos o maravilhoso presente do supremo poder, da suprema grandeza do poder de Deus, que nos dá vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte já não tem poder também sobre nós, porque estamos em Cristo. Uma vez exercido o seu poder sobre nós, recebemos ainda um quarto presente. Senhor, abra os olhos da igreja para que vejam esse presente que vem da tua parte, o direito de a igreja ser o corpo de Cristo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa! É uma união mística, misteriosa. Nós estamos unidos a Ele de tal forma que Deus coloca isso então como uma figura de um corpo, um cabeça que coordena, que dirige. É mais que ser um corpo que ganhou uma cabeça. Na verdade, éramos sozinhos, desmembrados, desigrejados, menos que nada, apenas um vazio existencial que nos consumia, que não encontrávamos razão de ser, de viver, de existir. Mas agora Ele nos fez corpo de Cristo, co-participante deste ser único e especial. Fomos unidos a Ele. E há então novamente uma troca de presentes. Lembra do galardão? Nós somos o seu galardão e Ele é o nosso. Outra vez, Deus dá à igreja a Cristo, e Deus dá à igreja a cabeça, que é Cristo. Um completando o outro, porque diz assim a palavra de Deus: Deus dá a Cristo, a igreja, para ser o seu corpo, para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Assim como Ele é o cabeça de todo o universo, Ele rege tudo pelo seu poder, pelo poder da sua voz, está acima de todo nome que se possa referir. Ele é também o cabeça da igreja. E nós ganhamos não apenas esta condição de ser corpo, mas também ganhamos o cabeça, ganhamos o direito de ser o corpo de Cristo e tê-lo como o nosso cabeça. Esse presente, amados,
nos ensina basicamente 3 coisas importantes. Significa que agora temos uma direção, temos um paradigma, uma ordem, temos um comando, um padrão a seguir, uma autoridade para obedecer. Significa que não estamos mais à deriva, como estávamos outrora, seguindo o curso deste mundo, e o seu príncipe, e as inclinações da nossa carne. Nasce uma nova criatura, dirigida pelo cabeça que é Cristo, pela sua orientação e pelo seu poder. Significa também, em segundo lugar, que temos uma união vital, uma união íntima, dependente. Não existe um corpo vivo sem cabeça. Nós precisamos dele, dependemos dele, da sua seiva, do seu vigor, do seu alimento, da sua provisão, do seu amor. Em terceiro lugar, a igreja é a plenitude de Cristo. Veja que coisa interessantíssima. Eu olho para esta frase, fico embasbacado, fico meditando, tentando compreender como é isto. Faz todo sentido a oração de Paulo: Senhor, me ilumina a mente, capacita-me para entender como aquele que é pleno, que é total, que é completo, que é cheio, que a tudo enche, é também completado. A igreja é a plenitude de Deus. Que coisa interessante! Como pode ser? Humildemente diz que nós o completamos, que nós somos a sua plenitude. Isso é graça, meus irmãos, não tem outra explicação. É algo tão maravilhoso, é misericórdia de Deus para conosco, é amor. Que presente maravilhoso nós ganhamos com a condição de sermos corpo de Cristo, sermos co-participantes, tanto do seu sofrimento, quanto da sua glória. Ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que coisa bendita ser igreja do Senhor. Quanta coisa maravilhosa Ele nos deu, nós não nos damos conta. Concluindo, neste tempo, um tempo de incertezas, de tantos fake news, da relativização da moral, da verdade, a oração do apóstolo Paulo se faz absolutamente necessária para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, o nosso Pai, o Pai da glória, abra os olhos dos nossos corações, para que sejamos, ou melhor, para que vejamos os seus absolutos, as suas concretitudes, os presentes que já nos foram dados, para que não caiamos nas ciladas do maligno. Você tem esperança, você é herança de Deus, você tem em si o poder de Deus e faz parte do corpo de Cristo. Irmãos, o que fazermos, já que a palavra de Deus nos lembrou dessas coisas? Devemos ter ânimo, devemos ser revitalizados pela palavra de Deus, devemos nos unir ao apóstolo Paulo nesta oração bendita, que cada um de nós faça a mesma oração, clamando o poder de Deus, para nos dar entendimento, sabedoria, no pleno conhecimento de Deus, para que permaneçamos com a sua verdade e com aquilo que já recebemos. De que adianta ter algo e não usar? Já aconteceu com você? Vai na lojinha de R$1, compra as coisas, depois fica lá na gaveta, depois de anos você abre e fala: para que eu comprei isso? Às vezes nós fazemos dos presentes que Deus nos deu exatamente isso. Nós temos que andar de cabeça erguida, confiante,
certos dos presentes maravilhosos que Ele já nos deu. Quem somos, a quem pertencemos, quem é o nosso Deus. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que nós então compreendamos o seu poder e quem somos nele. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos uma vez mais nos colocar em pé, orar e receber a bênção.